As cidades subterrâneas da Capadócia, na Turquia, são mais de 200 e estão espalhadas por toda a região. É altamente possível que haja muitos mais abaixo da superfície apenas esperando para serem encontrados. De todas as cidades subterrâneas descobertas até agora, a mais inspiradora talvez seja a cidade de Derinkuyu. Foi descoberto por acidente em 1963. Quando uma família local estava reformando uma casa, uma parede cedeu para revelar uma passagem que levava a essa rede subterrânea. De acordo com a National Geographic, tem 11 níveis de profundidade, descendo mais de 280 pés até o leito rochoso, cobrindo uma área de mais de 4 milhas quadradas. Inclui templos, tumbas, lojas, alojamentos e até currais de gado. Mais de 15 mil poços de ar foram construídos em seu projeto e teriam espaço suficiente para abrigar confortavelmente aproximadamente 20 mil pessoas. A cidade subterrânea tem passagens extensas que se conectam a outros sistemas de poços de água subterrâneos e vizinhos, fornecendo água potável. O que é especialmente interessante em relação a esse mundo subterrâneo são as evidências que sugerem que eles estavam se escondendo de algo aterrorizante. Um sistema de segurança sofisticado, consistindo em um projeto de construção particular, acompanhado por inúmeras portas gigantes de pedra rolante que selariam a cidade por dentro. Além disso, seu design multicamadas significava que cada nível poderia ser isolado do nível seguinte usando o mesmo sistema. Do que essas pessoas estavam se escondendo? Fosse o que fosse, eles obviamente preferiram correr em vez de enfrentá-lo. A estrutura foi dolorosamente esculpida na rocha subterrânea e é tão forte hoje quanto no dia em que foi construída, acomodando hóspedes com segurança, como arqueólogos e turistas. Quem construiu a rede obviamente tinha um conhecimento avançado de trabalho em pedra, arquitetura, engenharia e geografia local. Envelhecer a estrutura provou ser muito difícil. Não há pedreiras existentes, pilhas de lixo ou ferramentas para examinar. Além disso, não há registros documentando sua construção ou pessoas que possam ter morado lá. Além disso, infelizmente, muitas culturas usaram as cidades subterrâneas ao longo dos séculos. Segundo a Unesco, acredita-se que os primeiros sinais de atividade monástica na Capadócia datam do século IV, época em que, agindo sob as instruções de Basílio, o Grande, para resistir aos ataques dos árabes, o povo deveria se agrupar em pequenas comunidades locais e começar a habitar células escavadas na rocha. Portanto, a academia moderna tende a concluir que provavelmente foram construídos pelo povo frígio por volta de 800 AC. No entanto, também há uma forte possibilidade de que sejam muito mais velhos do que isso. Pela instrução do bispo, eles devem habitar, não construir. Portanto, é seguro presumir que ele estava ciente de sua existência, e não a pessoa que os inventou. Alguns acreditam que as cavernas subterrâneas foram construídas pelo antigo rei persa Ima. Disse que Ima, considerado mitológico por muitos, teve uma vida útil de mais de 900 anos, uma característica comum também às figuras bíblicas. O texto zoroastriano Vendidade afirma que Ima construiu uma cidade subterrânea sob as ordens do deus Ahura Mazda, para proteger seu povo de um inverno catastrófico. Muito parecido com o relato de Noé na Bíblia, Ima foi instruído a coletar pares dos melhores animais e pessoas, bem como as melhores sementes, a fim de semear novamente a terra após o cataclismo do inverno. Isso foi antes da última era glacial, 110 mil anos atrás. Embora o Império Romano seja amplamente atribuído à invenção de inúmeras invenções engenhosas, a verdade sobre a origem dessas inovações, no entanto, pode com toda a possibilidade ser colocada muito antes na história humana. Muitos pesquisadores individuais, aqueles que felizmente não são responsáveis por seguir as linhas do paradigma moderno, há muito afirmam, assim como a história misteriosa é frequentemente postulada. Muitos desses desenvolvimentos podem de fato ser identificados em muitas outras ruínas antigas muito mais antigas,
muitas anteriores ao Império Romano por milênios. Essas descobertas anteriores repetidas, juntamente com seu avanço social inexplicavelmente rápido, são evidências convincentes para apoiar a postulação de que, assim como os antigos egípcios, os romanos simplesmente adotaram tecnologias perdidas, juntamente com muitas maravilhas arquitetônicas antigas, posteriormente reivindicando-as como suas, apenas para criar um ar ilusório de intimidação, que teria cercado suas capacidades reivindicadas. Essa hipótese apropriada, embora altamente controversa, poderia, sem dúvida, explicar o mistério contínuo em torno do notável sucesso dos antigos romanos, a longevidade de seu império e, finalmente, sua estagnação e eventual morte. No passado, exploramos os surpreendentes sistemas de irrigação do Peru pré-Inca, juntamente com os sistemas de esgoto e água de Pompeia, uma cápsula do tempo literal, há muito envolta em cinzas vulcânicas, não redescoberta até muito recentemente. No entanto, graças a essa preservação incrível, fomos capazes de identificar características anômalas convincentes, como as estradas poligonais fortemente esburacadas. Especificamente, nos concentramos no sistema de esgoto elaborado e altamente sofisticado, uma vez colocado sob suas estradas enigmáticas ainda inexplicáveis. Um sistema ainda funcional até hoje, mas o mais atraente de todos é sua metalurgia, a característica singular que sentimos prova, sem sombra de dúvida, que esses sistemas requintados não são obra do bem estudado Império Romano, mas sim uma relíquia de uma civilização muito mais avançada, muito mais capaz tecnologicamente, mas agora perdida. Pois embora, como o dos inexplicáveis sistemas peruanos, ainda seja funcional, uma prova da precisão e mão de obra do construtor, o fato mais interessante é que os canos que serviam água potável eram todos construídos de estanho, enquanto os que transportavam lixo eram feitos de chumbo. A razão pela qual este é um fato convincente é porque quem construiu este sistema estava totalmente ciente do envenenamento por chumbo, mas os sistemas aparentemente mais modernos, presumivelmente copiados pelos romanos, eram todos feitos de chumbo. A razão para isso é que, na época do Império Romano, o envenenamento por chumbo ainda não era compreendido. Cloaca Máxima, que se traduz como o Grande Esgoto, é mais uma dessas relíquias surpreendentes, sendo ativamente descartada como obra dos romanos. Embora sua tremenda idade seja inegável, e o fato de que a academia convencional o aceita como sendo anterior ao próprio assentamento romano, ele ainda é reivindicado como obra dos romanos. O sistema de esgoto da Cloaca Máxima, assim como o de Pompeia e o do Peru, ainda funciona até hoje. Esta incrível longevidade, nós sentimos, é mais uma prova das tremendas capacidades de seu criador original. De acordo com Plínio, o Velho, um antigo autor romano e alguém que poderia ser visto como um dos opositores originais, alegou que a seção central é séculos mais antiga que o sistema circundante, com toda a relíquia reivindicada como anterior ao próprio Império em mais de 500 anos. Plínio, o Velho, que foi encarregado por Roma de explicar as origens do local, afirmou ter conhecido de alguma forma os intrincados detalhes que cercam quem construiu o grande esgoto. Depois de pesquisar esta relíquia, encontramos grandes volumes de pesquisa financiada sobre sua função passada e a alegada construção durante o Império Romano. No entanto, independentemente desta alegada história de eventos, o fato de que esta tecnologia, esta técnica estrutural incrivelmente avançada, estaria em sua infância no momento em que é reivindicada como tendo sido feita, mas ainda está em uso hoje e não precisou de nenhuma modificação substancial por mais de 2000 anos. Como alguém pode explicar como uma tecnologia aparentemente nova foi utilizada e aperfeiçoada pela primeira vez durante esta breve janela na história mundial? A Cloaca Máxima é, sem dúvida, uma incrível relíquia antiga, que achamos altamente atraente. Muitas vezes exploramos os muitos contos curiosos de uma catástrofe global antiga em particular. O Grande Dilúvio, um dilúvio global apresentado em inúmeros relatos antigos. Além disso,
Também exploramos recentemente a corroboração convincente de evidências para essas reivindicações antigas, evidências geológicas e científicas de apoio, que intrigantemente apoiam a existência de um dilúvio de proporções bíblicas. Os dados geológicos que sustentam a mudança do nível do mar são desertos, outrora fundos marinhos, pirâmides submersas, ruínas, sem falar nos contos da Atlântida. No entanto, uma área que raramente é mencionada nessas mesmas bibliotecas de história são as cidades subterrâneas construídas. Todos eles, encontrados em quase todos os continentes, foram enterrados sob a terra de forma a evitar a própria terra. O maior deles, Derinkuil, descoberto por completo acidente durante a reforma de uma casa. Sugere fortemente que muitos mais ainda podem estar escondidos, esperando para ver a luz novamente, descansando imperturbáveis em completa escuridão por milênios desconhecidos. Milhares de túneis conectados já foram encontrados e explorados em toda a Europa, milhares de quilômetros de sistemas de túneis subterrâneos interligados. Todos construídos como se aqueles que os criaram achassem o nível do solo inóspito ou um lugar mortalmente perigoso para morar, isso por algum motivo desconhecido. Você. 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 Derinkuil, como mencionado, um local que já exploramos em profundidade antes, não só tem curiosos batentes de portas de várias toneladas localizados em locais estratégicos, pedras que o homem moderno é incapaz de mover, mas também foi supostamente iluminado por um bolsão de gás natural que eles exploraram, abriram um túnel através do complexo com buracos posicionados ao longo dos quais, incendiados como se fosse uma rua vitoriana londrina, engenhoso se verdadeiro. Independentemente da genialidade que entrou no próprio Derinkuil. Cadáveres alienígenas encontrados dentro dos restos do Hipogeu 1 em Malta. Deve ser observado junto com outros 7.000 cadáveres sem cabeça, mas esses corpos completos jaziam ao lado deles. A Sala do Oráculo, assim como os rumores da tecnologia de luz natural de Derinkuil, também possuía, mas ainda possui, seu próprio exemplo extraordinário de alta tecnologia antiga. Com uma pedra de altar na Sala do Oráculo colocada em tal local, complementada por um projeto arquitetônico extraordinariamente perfeito, amplifica a voz de alguém incrivelmente bem em toda a estrutura. Milhares de quilômetros de cavernas inundadas por águas subterrâneas foram recentemente encontrados em Belize, Honduras, El Salvador, juntamente com muitos outros locais, repletas de antigas ruínas, restos mortais e habitações. Uma vez que esta inundação seja datada, acreditamos que ela empurrará a atual cronologia do homem e, na verdade, a idade desses grupos, massivamente para trás, um assunto que abordaremos em breve. No entanto, essas digressões apenas arranham a superfície do que pretendemos explorar mais e, de fato, compartilhar com todos vocês. Portanto, qualquer apoio nesta missão é muito apreciado. Para nos ajudar, verifique a descrição dos links. Por que o homem antigo aparentemente se escondeu no subsolo? Por que eles fizeram esforços tão gigantescos para cavar, projetar e aparentemente viver nesses lugares por muito tempo? Essas são perguntas que consideramos altamente convincentes.